Felicidade, é isso mesmo. Felicidade é o estado de quem está feliz, não é verdade? Felicidade é uma sensação de bem-estar, de contentamento. Querido amigo, querida amiga, há muitos escritores que tentam descrever a respeito da felicidade. Nós vemos a descrição de felicidade nas poesias, em músicas, em hinos. Felicidade. O que traz felicidade para você? Existe um escritor brasileiro, Luiz Gaziri, e em seu livro, A Ciência da Felicidade, ele traz métodos científicos ou descobertas científicas para descrever a respeito da felicidade. E ele chega a uma conclusão. As decisões diárias, as decisões que nós tomamos no dia a dia, elas afastam de nós a felicidade. Olha só que interessante, decisões que nós tomamos dia após dia acabam tirando de nós mesmos a felicidade. O salmista Davi, ele fala sobre um tipo de ser humano feliz. Lá no Salmo 32. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Você quer ser essa pessoa feliz? Tenho certeza que sim. Então me acompanhe por alguns minutos, mas não deixe de deixar o seu like aí nesse vídeo. Me acompanhe por alguns minutos e eu quero descrever para você a respeito da ciência da felicidade, mas a ciência da felicidade proveniente de Deus. Se Luiz Gaziri, ele diz que as decisões diárias atrapalham a nossa felicidade por causa daquilo que nós decidimos dia após dia, o salmista Davi, ele fala sobre uma decisão. É isso mesmo, ele fala sobre uma decisão. Lá no versículo 9 do Salmo 32, não seja uma pessoa sem juízo como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabresto e rédeas para que obedeçam. Não ser como o cavalo e a mula. Querido amigo, querida amiga, Davi, o autor deste salmo, ele estava vivendo um aparente sucesso. Lá em 2 Samuel, capítulo 11, diz assim: na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe e os seus oficiais do exército israelita fosse atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Olha só o sucesso desse homem. Ficava em casa, tranquilo, estava em casa tranquilo. Um sucesso que rei nenhum havia gozado ainda naquelas terras de Israel. Mas, sabe de uma coisa? Nada é tão ruim como os bons momentos na nossa vida. É verdade, nada é tão ruim quanto bons momentos na nossa vida. A gente reclama dos momentos ruins, mas nada é tão terrível e perigoso quanto os bons momentos. Uma tarde, Davi se levantou depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio. Dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. O nosso inimigo, como diz o apóstolo Pedro, o nosso inimigo, ele é como um leão que ruge, ele anda ao nosso redor procurando alguém para devorar. E ele se aproveitou dessa situação, a situação em que os olhos de Davi se despertaram para uma mulher muito bonita. Muito bela, porque para Davi ter feito o que fez, essa mulher despertou de fato a sua atenção. Davi, ele acabou cometendo adultério com Batseba, pedindo para que o seu marido, então, descobrindo que ela estava grávida e sabendo que o seu marido Urias estava na guerra, pediu para que ele voltasse na expectativa de que Urias fosse dormir com a esposa e, estando ela já grávida, estaria grávida do marido. Pronto, tudo resolvido. Mas acontece que Urias, ele não se dispôs a ir dormir com a esposa, pelo contrário, ele disse: como eu vou me divertir se os meus amigos estão na batalha, morrendo? E assim Davi resolveu escrever uma carta pedindo que
Urias fosse colocado na primeira linha de batalha para ser atingido e morto. Davi cometeu 2 graves pecados, adultério e também assassinato. E esses pecados, conforme a lei de Deus, Davi deveria ser morto em praça pública. Também Batseba. Só que Davi preferiu esconder o seu pecado. E ele escondeu o seu pecado e fez isso por 1 ano. Mas qual foi o resultado de Davi ter escondido o seu pecado de Deus? Qual foi a consequência de Davi ter feito isso? O versículo 3 e 4 do Salmo 32 diz assim: enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. Olha só. Enquanto ele não confessou o pecado, ele ficava cansado. Chorava o dia todo. Dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Olha o sofrimento desse homem. Era alguém, podemos dizer, que estava vivendo um verdadeiro estágio de depressão. Uma pessoa que estava sofrendo e sofrendo muito fisicamente. Por quê? Porque a sua consciência o acusava todos os dias. Porque ele, ao invés de confiar em Deus que perdoa, ele preferiu esconder o seu pecado, porque esse Deus, pela sua lei, dizia que Davi deveria ser morto. Afinal, ele havia cometido um pecado que, olha, pecado terrível. As pessoas, elas tentam sempre esconder os seus pecados, principalmente de Deus. E esconder os seus pecados faz as pessoas sofrerem. As pessoas sofrem. O pecado já é algo que traz muito sofrimento para o ser humano. E esconder esse pecado traz mais sofrimento ainda. Jesus, ele sabe dessa dor e desse sofrimento em esconder o pecado. E é justamente por ele entender, por ele saber todo esse sofrimento que o pecado traz para com a pessoa. Olha a advertência que Jesus faz. Lá em Mateus 18, versículo 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre o seu erro, mas faça isso em particular só entre vocês 2. Observe, esse detalhe é muito importante. Afinal, o pecado que faz a pessoa sofrer e faz a pessoa sofrer muito é um pecado que precisa ser perdoado. É um pecado que precisa ser conversado sobre, para que essa pessoa seja também curada. Mas hoje, na atual sociedade na qual nós vivemos, bem, se você ver o seu irmão pecar, você filma, depois põe nas redes sociais e depois vamos ver o estrago que isso vai dar. Querido amigo, querida amiga, conversar sobre o pecado do outro não tem como objetivo destruir o outro. Não tem como objetivo apontar o dedo para o outro, julgar o outro. Não, muito pelo contrário. O objetivo é curar. O objetivo é sarar. O objetivo é resgatar aquela pessoa. Por isso nós ouvimos das palavras do apóstolo Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. Aí olha o versículo 19 e 20 do capítulo 5 de Tiago. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, o outro fizer voltar para o bom caminho. Lembrem disso. Quem fizer um pecador voltar do seu mau caminho, salvará da morte esse pecador e fará com que muitos pecados sejam perdoados. O perdão como cura. E como diz o próprio salmista Davi aqui no Salmo 32, o perdão como a fonte da felicidade. Felicidade que as pessoas buscam. Felicidade que as pessoas tentam descrever na poesia, na filosofia, nas músicas. A felicidade está no perdão. Querido amigo, querida amiga, esse ato de perdoar é um ato tão especial que Deus ele diz para a igreja, olha, eu dou para você algo peculiar, algo que é só da igreja, que é o ato de perdoar. E a minha pergunta é, por que será que Deus dá somente para a igreja o ato de perdoar?
Por quê? A resposta é muito simples. Porque a igreja conhece o Deus que é rico em perdoar. A igreja conhece esse Deus que é rico em perdoar. Assim descreve o profeta Isaías, capítulo 55, versículo 7. O profeta Isaías, ele anuncia a respeito desse Deus que é riquíssimo em perdoar. Observe que Davi, num aparente sucesso, num momento bom da vida, infelizmente foi devorado, né? Ele foi enganado pelo seu olhar, foi seduzido pelo seu olhar, foi usado pela sua carne, o diabo usou a sua carne, o seu olhar, e olha o estrago que causou na vida de Davi. Mas Deus não mandou nenhum outro conversar com Davi. O Senhor Deus, capítulo 12 de 2 Samuel, o Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. E sabe o que me chama a atenção aqui no fato de Deus ter enviado o profeta Natã ter falado com Davi? Se Natã não conhecesse esse Deus que é rico em perdoar, qual teria sido a reação de Natã diante da confissão de Davi? Natã se aproxima de Davi e diz: olha, Davi, um homem muito rico, tinha muitas ovelhas, muito gado, e ele era vizinho de um homem muito pobre que tinha apenas uma cordeirinha. Acontece que um dia esse homem rico recebeu a visita de um amigo e, ao invés dele sacrificar um lá do seu gado, um dos seus carneiros, ele resolveu roubar a cordeirinha daquele vizinho pobre que só tinha aquela cordeirinha. E Davi, esse homem tem que ser morto. Mas Davi, esse homem é você fez isso. Você roubou a cordeirinha de Urias. Davi caiu por terra. Como? Esse pecado estava escondido, as sete chaves. Esse pecado tem me feito sofrer, me deixa cansado o dia todo, me deixa angustiado, não me deixa dormir. Este pecado está causando coisas horríveis na minha vida e agora eu vou morrer. É a expressão dele lá: pequei, eu pequei, eu sei que eu vou ser morto, estou perdido, estou condenado, o que será de mim? Se Natã não conhecesse o Deus rico em perdoar, Natã não teria dito o que disse para o rei Davi. E Natã, ele disse: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. O Senhor perdoou o seu pecado e você não morrerá. Aí Davi, após este perdão, ele diz: feliz a pessoa cujas maldades Deus perdoa. A ciência da felicidade de Deus está no arrependimento, na recepção desse perdão, desse Deus que é rico em perdoar. Esse Deus que perdoa todos os pecados. O Senhor que passou por cima dos pecados de Davi, o fez feliz logo após um período de grande infelicidade, de grande turbulência, de grande angústia na vida de Davi. O Senhor passou por cima. O Senhor também passa por cima dos teus pecados, dos meus pecados. E Ele fez e faz isso em seu Filho Jesus. Anunciando como anunciou o profeta Miqueias, Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias 7,19. Davi estava agindo de maneira obstinada, como um cavalo e a mula. E daí ele diz para mim, ele diz para você: não seja uma pessoa sem juízo como o cavalo ou como a mula. Não faça isso. Não busque sofrer, porque Deus quer que você seja feliz. Deseja que você se arrependa dos seus pecados, volte para Ele, receba o perdão e agora viva esse perdão, viva como essa pessoa feliz, cujas maldades Deus perdoa. Feliz, porque o Senhor Deus em seu Filho Jesus agora já não te acusa de mais nada, porque os seus pecados estão perdoados. A ciência do perdão de Deus está no perdão que o próprio Deus oferece e nos dá. Maravilhoso é o nosso Senhor, rico em perdoar e nos perdoa. E para nos dar a certeza do perdão,
ao morrer na cruz, Jesus disse: Pai, perdoa-lhe, porque eles não sabem o que fazem. Está consumado. O meu perdão agora é para os meus filhos e para as minhas filhas. Deus te abençoe. Deus te guarde, Deus te preserve firme na fé. E viva na ciência da felicidade de Deus. Arrependa-se de seus pecados e assim receba o perdão e do perdão uma vida com muita alegria, uma vida com muita felicidade. Um forte abraço. Até uma próxima oportunidade. Se o Papai do Céu assim nos permitir. Tchau, tchau.